iniciamos mais um podcast e com um tema bem necessário para esse mês de janeiro, sobre a saúde mental. Vale lembrar que a preocupação com a saúde mental não é de agora. Até no livro A República de Platão ele fala: onde tivermos mais música e ginástica, teremos menos juízes e médicos. Estamos aqui com Beatriz Cantarino, né? Psicóloga, também vocês conhecem mais o jornalismo, né? E mesmo como atriz, né? Mas agora ela vai falar do lado dela, psicóloga, e também como ela passou a fazer essa divulgação a respeito da saúde mental. Seja bem-vindo, Beatriz. Muito obrigada pela recepção, né? Pela apresentação, pelas palavras, é muito bom estar aqui. Então vamos falar desse assunto, né, que é tão importante, tão fundamental e que às vezes a gente deixa para depois, né? Mas saúde mental é um assunto muito urgente, que a gente precisa falar agora, e aí a gente aproveita esse mês, que é o Janeiro Branco em especial, né, dedicado a essa campanha, para a gente promover e falar muito sobre isso, né, que a gente precisa falar muito sobre isso. Essa sugestão do Janeiro Branco pode ser uma coisa, assim, digamos, até poética, por ser o início do ano, o primeiro mês, e estar em branco, seria uma página que a gente vai escrever, mudar, como seria isso? Exatamente, acho que sim, essa é a grande proposta, né? Porque o janeiro é esse mês que a gente estabelece muitas metas, né? Não é isso? A gente no final do ano a gente não revê metas e promete coisa, mas o ano que vem, né? Agora é o início do ano, então estrategicamente é uma data bem pensada por ser esse janeiro, esse novo espaço de novas metas. É claro que a gente pode criar uma meta a qualquer momento, né? Não precisa esperar a segunda-feira ou janeiro, né? Igual aquela famosa, segunda-feira eu começo a caminhar. Exatamente. E aí acaba a gente adiando, né? A gente passa para frente, né? Sim. E o janeiro veio estrategicamente porque simbolicamente, né? Nossa cultura hoje, a gente tem o janeiro marca, né? O novo ano. Então, veio o janeiro e o branco, né? Porque aí tem até essa ideia de que a gente precisa desse janeiro branco para que a gente possa viver as outras cores, né? Como a gente tem tradicionalmente as outras cores, né? Igual o outubro rosa, o novembro azul, setembro amarelo. Então, assim, para a gente viver essas outras cores, a gente precisa do branco, do janeiro branco, para a gente repensar. Tudo depende do branco. E outra coisa, durante muito tempo, nós observamos as pessoas tinham até vergonha de falar da saúde mental. E esse assunto foi negligenciado ao longo das décadas últimas, digamos assim? Olha, eu vejo que esse estigma, né, esse grande preconceito em relação à saúde mental, né, que a gente sabe que existe ainda, né, a gente luta, mas a gente sabe que existe ainda, vem muito do contexto histórico em que a gente vive, né? Se a gente for analisar a nossa história, é muito recentemente que a gente que a gente se volta a falar de saúde mental de forma humanizada, né? A gente passou aí por uma reforma psiquiátrica muito recentemente, ali iniciada ali nos anos 70, né? Então, antes era todo mundo que tinha alguma coisa que não estava sendo aceito, né? Que era uma pessoa que estava ali talvez à margem da sociedade, ela era encaixada, colocada dentro daquela caixinha ali e mandada para aqueles manicômios, né? Sim, que eram terríveis, né? Terríveis, até falo. Tem aquele documentário Holocausto Brasileiro que eu já vi uma vez. Eu não tenho coragem de rever. Aquilo me marcou tanto, assim. Eu lembro quando eu assisti, eu me recordava aquela foto de uma criança de 9 anos que foi colocada no meio daquelas pessoas adultas, onde todos eram despidos, o desespero no rosto daquela criança. É uma coisa que até hoje me incomoda. É muito forte, muito profundo. E assim, tá na nossa pele, né? Porque a gente, aquilo ali tá no nosso sangue, tá na nossa pele. São os nossos ancestrais que passaram por aquilo ali. E muito recentemente. Isso foi ontem, né? Tanto é que, se eu não me engano, foi em 1979, falando especificamente de Barbacena, que veio uma comissão, até um psicólogo italiano, que me fugiu o nome, ele conversou com vítimas do Holocausto. Daí até eu chamo Holocausto Brasileiro, esse documentário. Ele falou assim, gente, não estou fazendo comparação longe com o nazismo, mas ele disse que as instalações dos campos de concentração eram melhores do que de Barbacena. Olha bem, que tragédia. Que degradante para as pessoas, né? E era algo que era assim, era aquilo. Era aquilo, né? Você pegava aquela pessoa e mandava. Ela fosse isolada da sociedade, que fosse uma vergonha para a família.
Isolar para a sociedade. E aí a gente volta pra gente agora, né? 2025, né? Como que é muito recente. Então, assim, existe ainda essa sombra por trás disso. Eu vejo que muito disso, né, do que a gente vê hoje da saúde mental, vem desse histórico nosso. Vem desse lugar. Então, a gente tem que ter compaixão, muita paciência e muita dedicação para que a gente passe por esse processo histórico, assim, que hoje está um pouquinho melhor que ontem, né? Então, a perspectiva, a ideia é que a gente vá aos poucos conscientizando e vai levando isso, assim, né, para frente, né? Que psicologia é para quem tem coragem. Sim. Né? A terapia não é para doido, né? Sim, verdade. O psicólogo, o psiquiatra não é para doido, é para quem tem coragem de olhar para si, para olhar para dentro. Perfeito. Porque é um desafio. Você olhar para dentro é difícil, porque ali você dá de cara com as suas sombras, com os seus medos, com os seus defeitos, enfim, com você mesmo, né? E a gente passa a maior parte do tempo olhando para fora, buscando para fora e projetando tudo isso para fora, né? Mas o grande caminho está dentro. Sim, dentro da gente. E como se o preconceito era tão grande que todos nós já ouvimos aquele termo, né? O fulano ou fulana morreu de tristeza. Ninguém associava a depressão, né? Era uma coisa que ninguém falava. Por que junto da ansiedade, a depressão tornou-se um dos principais problemas, digamos, contemporâneos? Pois é, a gente fala assim, que a ansiedade é essa preocupação excessiva para o futuro, né? E é claro aqui que a gente está falando já de condições patológicas, porque é natural você sentir um pouquinho de ansiedade, né? As emoções, elas estão são inerentes a gente, né? Aos seres humanos, né? Então, assim, é natural você sentir um pouquinho de ansiedade aqui para você dar uma entrevista. Sim, eu tava pensando, né? Isso é normal, né? Natural, eu sinto. Isso é bom, porque aí. Eu pensei assim, não, a Beatriz super preparada, como que eu vou. Não, imagina. Me portar. Não posso passar vergonha. Nossa, imagina. A gente sente, claro que sente um pouquinho de medo ali. Sim. Porque essas são emoções que despertam o quê? Alerta. O seu cérebro, nosso corpo ele é inteiramente químico, né? Assim, essa parte funcional, ela é química, né? Claro que não é inteiramente, a gente tem várias outras camadas, né? Perfeito. Falando aqui a um grosso modo, né? Mas nosso funcionamento, ele é químico, então tá tudo interligado. Então, é o intestino que manda para o cérebro e aquilo retroalimenta, então a gente tem tudo isso muito, muito ligado, né? Então, a alimentação tá ligada, o sono tá ligado, enfim. Sim. E a parte física? Tá ligada? Fazer exercício? Completamente ligado. É ela que ativa esses... Endorfina, né? Isso, exatamente. Ela que ativa os nossos chamados neurotransmissores, né? Que é essa... popularmente falando assim, no senso comum, seriam essas químicas que fazem com que o nosso cérebro funcione, que a gente desperte, que a gente acorde de manhã, que a gente vá dormir. Sim. Então, falando dessa ansiedade que é uma questão mais patológica, né, que é aquilo que paralisa, que é paralisante, que traz consequências assim danosas para essa pessoa, que é disfuncional. Então, essa ansiedade disfuncional, ela vem com essa preocupação excessiva com o futuro. E essa depressão seria essa preocupação, essa pessoa que está preso ali a algo do passado, Sim. né? E aí a gente tem as condições que elas andam juntas ali, né? Sim. E a gente tem a ansiedade como uma característica hoje da nossa sociedade, né? Porque está todo mundo muito para fora. Verdade. Muito acelerado, né? E tem aquilo da depressão também que vem de dentro, que vem de um passado, né? Sim. Não de dentro, de um passado, que é ali que você não conseguiu elaborar de forma eficiente, efetiva, saudável. Todo mundo fala, né? Mas isso não preocupa, tá no passado. Mas por que é tão difícil esquecer o passado para algumas pessoas, né? Tocar a vida sem... Porque é a sua história. É Verdade. A sua história, é você ali. Por isso que não tem outro caminho, é para dentro. É para dentro, é verdade. Porque se você não olha com carinho para sua própria história, você muito provavelmente vai ficar parado ali nela. E tem que olhar com carinho, com compaixão. E a gente às vezes tem muito isso com o outro, né? Sim. Quando algum amigo chega para você e fala, eu tô com isso ou com aquilo, eu tô com depressão, e você vai com todo carinho ali.
não faz isso, fulano, Sim, olha sim. isso, né? Mas às vezes pra gente, com a gente mesmo... Somos ótimos conselheiros, mas quando é a nossa parte, a gente não faz nada daquilo que a gente aconselhou. Não faz. E aí a gente negligencia, né? Nós somos os primeiros a nos negligenciar. E aí tem uma coisa que eu gosto bastante de pensar, e eu deixo isso muito vivo na minha mente, porque isso ajuda a gente a elucidar muita coisa, tanto para os nossos pacientes, para as pessoas que passam pela psicologia, né? Se você não arranjar um tempo na sua agenda para você, Sim. não tem... Não vai... vai ser muito mais difícil, muito mais desafiador. Então, você tem uma agenda ali de compromissos, trabalho, amigos e família, um social, mas se você não encontra dentro da sua agenda esse horário que é para mim, difícil, né? Ali, ó, Beatriz, esse é o meu momento aqui, eu estou na minha agenda, né? Então, se colocar na própria agenda, né? É um ato de amor próprio. Sim, verdade. Né? E outra coisa, muitos falam, né? Mas isso acontece, tem como prevenir a saúde mental? Tem algo que a gente possa fazer que vai evitar da gente ter ansiedade, depressão? Olha, eu acredito que, como a frase que você citou logo no início, brilhantemente, né? Inclusive, muito obrigada por citar. Entendeu? Onde tiver mais música e ginástica, teremos né, menos médicos e juízes. Exatamente, né? Então, é a música para a alma, né? Sim, sim. E o movimento para esse corpo aqui físico, né? Então, a gente vai ter que entrar numa percepção sobre a sua própria existência. Então, o que você tem feito hoje? Como que é a sua rotina? Como que você acorda? Como você vai dormir? Então, assim, quando a gente vai falar em prevenção em relação à saúde mental, ela precisa estar diretamente ligada ao seu modo de vida. Não tem outro jeito, né? Porque a gente busca muito uma resposta rápida, né? Então, é um comprimido que vai resolver, que vai sanar aquela dor. Um alívio imediato. Queremos aquilo de forma imediata, mas não... Exatamente. E aí não tem outro lugar. Você tem que encarar e você tem que rever o seu modo de vida para que a gente possa, então, falar sobre prevenção. Sim. Então, por exemplo, se a gente for objetivamente, né, falando da prática, né, como que eu posso trabalhar com algum tipo de prevenção em relação à saúde mental? Você tem que fazer uma análise completa da sua vida. Primeiro momento, assim, eu acho que é importante você fazer um check-up. Sim. Né? Você tem que saber como é que estão suas vitaminas, como é que está o seu corpo físico, assim, como que ele está reagindo. Porque esses pontos, né, do que o corpo fala, é realmente o corpo falando, né? É uma mensagem para você. É o corpo dá a mensagem. É a mensagem. Eu falo por mim mesmo, que ano passado eu tive um problema de saúde até sério, o corpo já estava 1 ano dando mensagem, e eu, não é isso não é nada grave não, acabou sendo, felizmente deu tudo certo, né? Mas eu estava falando que tem que fazer check-up, é algo mais amplo. E você também faz um trabalho que chama atenção sobre a saúde mental nas empresas, né? Porque vamos entender o seguinte, a gente tem nossa fase, que a gente está dormindo, mas a maioria do dia a gente está no trabalho. A gente só vai em casa, digamos, para descansar, tomar banho e dormir. Exatamente. Entendeu? Como que é feito esse trabalho? A gente quase passa mais a maior parte do tempo com os nossos colegas de trabalho, né, do que com a nossa família. Verdade. Né? Exatamente, muito, muito bem colocado. Bom, esse trabalho nas empresas é um desafio, né, um grande desafio, porque a gente sabe que é dentro das empresas, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, e para que a gente faça uma mudança dentro de uma empresa, a gente tem que analisar a cultura da empresa. E a cultura da empresa é um reflexo da cultura da nossa sociedade, de como a nossa sociedade se comporta hoje. Sim. Então, aquilo, né, aquelas pessoas que estão aí no mundo, elas vão para os seus empregos já carregadas das suas crenças, né, dos seus próprios traumas, das suas condições, né, que levaram ela a chegar ali. Então, elas estão cheias daquelas camadinhas, né? Cheias daquelas coisas nas empresas, né? Então, o trabalho dentro dessa empresa, ele tem que ser com muito cuidado e muita delicadeza, porque você, primeiro, você tem que perceber a cultura dessa empresa, né? Como que é a saúde dessa empresa, né? Como é esse clima organizacional, né? Como que esses funcionários estão ali. E aí você vai sentindo para ver onde que você pode intervir, onde que você pode mexer.
Existe um trabalho também que é fundamental, porque não vai ter como mexer, né, ou trabalhar com os colaboradores, se você não tiver um líder do seu lado querendo fazer aquele movimento. Porque o líder precisa querer e ele precisa estar junto e saber que ele também vai precisar igual mudar. A pessoa uma vez falou, chefe todo mundo ser líder é diferente. Então entender, né, toda essa situação. E tem uma coisa que a vida inteira eu ouvi, né, nos trabalhos que eu já tive, né, até sobre trabalho. O problema da sua casa você deixa em casa e o problema do trabalho você deixa no trabalho. Como é conciliar isso? E é difícil, né? Porque onde você tá, sua mente tá, né? Você não se desvincula, né? A gente às vezes fala assim, vou fazer uma viagem porque eu preciso esquecer tudo, né? Preciso deixar tudo, preciso esquecer tudo, né? E não vai ter jeito, você vai chegar lá na viagem, pode ser o lugar mais lindo do mundo, vai chegar lá, os seus pensamentos vão estar lá, sua mente vai estar lá, então não vai ter muito jeito de você fugir disso, né? Existe, claro, que uma concentração para você estar ali naquele momento presente. Então, se eu estou aqui no meu trabalho, né? Eu estou no meu trabalho e eu preciso me concentrar aqui agora nessa tarefa, executar essa tarefa, então eu preciso estar com a mente e com o corpo presente. Porque eu gosto muito de iniciar esses treinamentos, né? esses cursos, fazendo uma pergunta. E aí você já percebe muito sobre aquele grupo, que é, quem está aqui? Aí muitas pessoas não percebem a pergunta, ou até assim, ela deve ter errado a pergunta, né? Já está se confundindo, né? Que pergunta é essa? Como assim? Ela não está me vendo? Eu estou aqui. Aí as pessoas não levantam a mão, aí uma outra levanta, assim, e aí eu pergunto de novo, quem está aqui? E aí existe opa, eu tô aqui, eu tô ouvindo, eu tô aqui. Porque a gente tem essa grande tendência, a gente é muito fácil cair nisso, né? De eu não estar aqui onde o meu corpo está. Então eu tô aqui agora, né, junto com você aqui, mas a minha mente está em outro lugar. Tá lá no horário do almoço, o que eu vou fazer daqui a pouco, numa outra reunião. Vou chegar à noite para ir para casa, descansar. Exato. Ou tá numa ligação que você recebeu ontem à noite e a pessoa falou tal coisa, então você tá lá. Então você tá em vários lugares, menos no momento presente. Então, assim, estar no momento presente talvez seja essa grande chave também para você construir uma vida mais saudável. Verdade. Tem termos, Beatriz, que com o passar do tempo foram incorporados ao nosso dia a dia, justamente em virtude do trabalho. Burnout. Sim. Né? O que é isso? Existe essa condição, né, que infelizmente a gente vê que é uma realidade nos nossos trabalhos, né? Ele passa... O burnout, ele passa pelo cansaço, aí depois a exaustão, aí depois a gente tem essa condição mais patológica mesmo, né? De uma condição que paralisa, né? O cansaço seria identificado ali quando você está cansado, é natural, você trabalhou durante o dia, você se cansa, você vai chegar em casa, você vai estar cansado daquele dia, porque você andou, porque você exercitou a mente, o corpo. Mas se você passar uma noite, você dormir, você vai descansar. E no outro dia você vai estar pronto para aquela atividade, né? Esse é o cansaço, né? A exaustão é quando uma noite de sono, você já não recupera. Então você já tem um cansaço mental, que cansaço mental ele não passa com uma noite. Verdade. Com o sono. E muitas vezes essa exaustão, ela interfere nesse sono. Você não consegue dormir porque você está exausto, aí você está exausto porque você não consegue dormir. O sono nunca te satisfaz a pessoa, né? Que ela não vai dormir bem. Não vai dormir bem, ela não vai ter um sono reparador, que é o que a gente precisa, né? E tem a condição que a gente vê que ultrapassa esse limite dessa exaustão, que é essa pessoa que já está num estresse muito grande, e aí ela entra nesse estado, nessa condição que é o burnout, né, que a pessoa ela tá nesse estresse excessivo e ela já não consegue mais até mesmo pensar em ir para aquele lugar, só de pensar de ir para o trabalho, né, que dá aquela depressão do domingo à noite, né? Sim. Que aí só se você pensar em ir no trabalho... Isso acontecia comigo na minha época de infância. Quando 7 da noite tocava a música dos Trapalhões e o início do Fantástico, eu sabia, amanhã, segunda, tem escola. A depressão da vinheta do Fantástico. Sim, aquela comigo era assim,
Durante meu período que eu estudava era desse jeito. É. E quer complementar? Não é isso, é exatamente isso que você falou aí. E aí? Como que você pode passar uma vida assim? Sim. Porque a sua vida é a coisa mais preciosa que você tem. Verdade. Como que você vai levar uma vida assim? Até que ponto? Que preço é esse? Sim, aquela coisa que o Oscar Wilde falava, né? Umas pessoas vivem, outras apenas existem. Mais ou menos isso, só está existindo. Mas viver, só sobrevivendo. Sim, dessa forma. E além do trabalho, para outra faixa, existem pessoas que passam muito tempo na escola. Você também tem um trabalho voltado para os alunos? Sim. Acho que essa é a minha grande... É o meu olhar assim mais apaixonado assim, dentro desse universo que a gente está falando aí de psicologia, da comunicação, da saúde mental, porque eu acredito que é lá que é o nosso papel, né, enquanto sociedade, de se voltar e olhar para a educação. Sim, porque formação não há outro caminho. Não há outro caminho. É a educação que é o grande mestre que pode realmente fazer alguma coisa pela gente, né? Pelas nossas futuras gerações, por quem está hoje, né? Então, é na educação, é lá na escola básica que a gente vai formar, como você falou. Os cidadãos, entendeu? É na escola básica que a pessoa vai perceber como que ela vai se inserir na sociedade, né? Ampliar os horizontes dessa pessoa. E é muito difícil esse trabalho, principalmente com o pessoal, a faixa etária, eu imagino, de 6 a 12 anos, por aí. É uma galerinha boa, né? Acho que os pequenininhos, eles estão ali um pouco mais, não sei se seria limpos ali, de condições sociais, né? Então você vê aquela pureza ali, aquilo que é natural do ser humano, e a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo, né? A gente vai recebendo essas influências externas e a gente vai esquecendo de tudo isso, né? É verdade. Mas esse é o lugar, né, da educação. Então, lá, com os menores, a gente tem uma abertura, né? Mas é simples, né? A criança é simples. Sim, e é ali, naquela faixa etária ali, né? Do 0 até 6, 7 anos, que é onde está um trabalho mais... efetivo. Sim. Porque ali você está mais fácil, porque tem uma condição no nosso cérebro chamada neuroplasticidade, que é quando as nossas conexões neurais elas vão se formando. Então, quando a gente está nessa faixa etária, essas conexões, elas acontecem com mais facilidade. Sim. Por isso que é nessa faixa etária que a gente aprende a ler, a gente aprende a andar, a gente tem esses aprendizados básicos, né? Então, quando você coloca, né, você intervém de uma forma saudável, a gente tem mais sucesso para aquele ser humano que está ali. Perfeito. Não que a vida adulta ou a pessoa quando está mais velha, ela não vai conseguir, por exemplo, adquirir um hábito. Ela pode. Sim. Ela vai ter um pouquinho mais de trabalho. Tem um estudo sociológico, o seguinte, tudo, principalmente hábitos, gostos, até os 23 anos que a gente vai adquirir. Vai ser muito difícil depois disso você passar. Isso vale para o estilo de música que você gosta, estilo de, né, como você se comporta. Eu já li isso em um estudo, até um sociólogo, Simon Flint, que tem esse estudo, se eu não me engano. Sim, e isso é muito claro pra gente observar, por exemplo. Hoje que eu escuto determinadas músicas, que são músicas que o meu pai escuta, e que eu escutava quando era criança junto com ele. Então, aquela música me desperta aquilo. Então, assim, em algum lugar em mim ficou registrado, ficou impresso aquele gosto, né? Aquela influência. Verdade. E eu vou... Mas hoje, o que a gente faz com a criança? A gente mente pra ela... A gente fala que vai fazer uma coisa e não faz. Ou a gente trata a criança, a gente não explica, né? Só fala que não explica. Sim. Por que não, né? E voltando à música, como cantava Roberto Carlos. Meu pai um dia me falou para eu nunca mentir, mas ele se esqueceu de dizer a verdade. Mais ou menos isso. Os pais falam uma coisa, né? Exato. Eu tenho um exemplo, não, mas os meus pais, assim, sei lá, tocava o telefone. Fala que eu não tô aqui não. O que você acabou de ensinar pra essa criança? Verdade, né? A mentir. Fala que eu não tô aqui não.
Como traumatizar, Sim, como sim. Uma Então, criança, né? Passo 1, né? Pinta pra ela, você tá ensinando pra aquele ser Sim. humano que mentir é natural. Que é natural, torna-se natural as coisas. E aí, aquela criança absorve aquilo e só vai reproduzir. Porque a criança tem muito essa capacidade. A fala, você falar com a criança uma coisa, ela vai absorver. Mas você fazer, ela vai repetir daquela forma ali, vai pegar aquilo ali. Então, criar um ser humano é muito sério, né? Muito sério. A formação que você dá será no futuro daquele jeito que ele aprendeu. Exatamente. Né? E aí a gente vai para esse ambiente escolar, que a gente sabe hoje que a nossa educação ela tem muitos pontos, né, que precisam ser fortalecidos, né, que a gente não encontra na escola, nesse sistema, no nosso sistema público. Sim. E o nosso sistema da educação no geral, né? No geral, é verdade. Igual antes, digamos assim, não generalizando, a escola tinha aquela educação complementar. Você ler, escrever e tal. Hoje, muitas vezes, cabe à escola o ato de reeducar. Porque a pessoa pode vir do meio desestruturado, a criança pode vir lá que ele vai ter essas noções. Né? Tem tudo isso. E outra coisa, Beatriz, para falar do seu ingresso na psicologia, do jornalismo te levou à psicologia, como foi isso? Foi um caminho interessante, assim, né? Esse ano, agora 2025, eu completo 10 anos como jornalista, né? Como comunicadora. Então, desde muito cedo ali, eu já ingressei nessa área da comunicação, da expressão. Sim, nós já conversamos sobre isso. Inclusive, você tem cursos, né? Sim. Você ministra cursos como se comunicar melhor. Exatamente, como se comunicar melhor. A própria oratória, né? Sim. Como você se apresenta. Gosto de trabalhar muito também com a comunicação não violenta, que foi criada por um psicólogo também. Né, do Marshall Rosenberg, a gente pode falar um pouquinho. Podemos falar, depois, sim. Que são muitos assuntos. Eu lembro uma vez nós tivemos até falando sobre isso, né? Você usava, eu falava Schopenberg, né? Como ganhar um discurso sem ter razão, que é perigosíssimo isso. Exatamente, né? É Schopenhauer, melhor dizendo. Schopenhauer, deixa eu me corrigir aqui. Sim. Como ganhar um discurso sem ter razão. Mas pode continuar. Então, do jornalismo você veio para psicologia. Isso. Aí eu tive sempre nessa profissão, muito contato com as pessoas, que o jornalista é o tempo todo isso aqui, né? É você conhecendo muitas pessoas, né? Então eu passei por rádio, passei por TV, a minha maior experiência profissional vem do telejornalismo, então o telejornalismo é isso, né? Sim. É você o tempo todo na rua, conversando com as pessoas, e você vai em todos os lugares, você entra em todos os lugares, você conversa com todas as pessoas. Então eu conheci muitas pessoas, e nessa prática de entrevistar, eu parava ali e ouvia aquela pessoa. Sim. Então, aquilo foi se despertando dentro de mim, né? Eu ouvia aquela pessoa. Mas dentro do jornalismo, né? Dentro dessa TV comercial, a minha relação com o meu entrevistado parava ali, né? Eu entrevistava ele, dava voz a ele, que é algo muito importante, que é o papel do jornalismo hoje, né? Então, a gente está aqui para dar voz a uma ideia, a um movimento, né? Então, é fundamental. Tem uma frase sobre jornalismo que eu acho interessante. Foi quando nos Estados Unidos a imprensa não estava podendo divulgar, os relatórios foram vazados na Guerra do Vietnã. Então o governo Nixon estava processando os principais veículos de informação que estavam divulgando aquilo. E um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu a favor da imprensa e falou a seguinte frase: a imprensa existe para os governados e não para os governantes. Então eu achei isso sensacional. Então é isso, dá a voz a essas pessoas que precisam ser ouvidas, né? Exatamente. Dá espaço para elas. Sim. Então isso acabou te marcando. Isso me marcou muito dessa forma, assim, de dar voz a essas pessoas, né? Dar espaço e tudo mais. Assim, tinha esse trabalho que eu para sempre vai ficar registrado em mim. Sim. Porque você chegava, isso acontece, para fazer uma reportagem num momento bem difícil, aquela pessoa quer uma ajuda quando chega a imprensa, né? E eu acho que a forma que a imprensa tem é justamente dessa voz para as pessoas. Esse é o nosso papel. E aí eu fui percebendo também, por exemplo, por que eu chegava eu gravava entrevista todos os dias, mas as pessoas não dão entrevista todos os dias. Sim. E aí você vai percebendo os padrões, né? As pessoas, tem pessoa que chega e vai gravar uma entrevista e grava de primeira naquela. Verdade. E tem pessoa que tem um pouco mais de dificuldade. Tem pessoa que não consegue.
né? Que realmente acha que tenta ali, busca na entrevista e não consegue, paralisa. Por que isso acontece? Isso também é uma coisa que sempre ficava comigo, né? Por que algumas pessoas têm tanta facilidade e outras pessoas não conseguem dar uma entrevista, por exemplo, falar em público, né? E aí isso foi ficando desse plano de fundo. Então, eu muito apaixonada ali e curiosa pelo ser humano, né, em entender esse funcionamento humano, eu me dediquei ao estudo da psicologia e percebi que os nossos problemas de comunicação, os principais, né, problemas de comunicação, eles estão relacionados à sua condição psicológica, à sua realidade psicológica daquele momento. Então, eu não consigo colocar a minha mensagem, que às vezes é fundamental, que é lindíssima, que é única, sim, que é singular, que cada um tem sua própria mensagem, né? E ela é aquele ponto no mundo que não existe outro, né? Só existe um. Ele não consegue colocar para fora por causa de alguma condição, sim, psicológica que está barrando ele ali. E aí também a pessoa é reprimida em um determinado ponto, não é isso? Exatamente, ela é reprimida ou ela tem algum trauma específico, algo nesse sentido, e principalmente ela não consegue comunicar com ela mesma. E aí a gente volta para aquele início que a gente estava falando, sobre olhar para dentro. Sim. Então não adianta eu fazer todos os cursos de oratória, dominar todas as técnicas de comunicação, se eu não comunico bem comigo mesma. Sim. Se eu não alinho, né? O que eu penso é o que eu sinto, então por isso é o que eu falo. Você também atua como atriz, mas nessa hora não pode vestir um personagem, não. A pessoa tem que ser ela mesma. Porque é mais fácil, sim, né? É mais natural, né? Cada um escolhe a maneira que vai viver, né? Sim. Mas eu acho muito mais difícil você criar um personagem e viver através dessa máscara, né? Uma hora ela vai cair. Sim. Como eu não tenho, vou até falar sobre isso, é um assunto que me veio aqui, rede social, justamente criar personagem. Parece que existem pessoas que nas redes sociais apresentam a vida que não é a dela. Como que é esse... Imagina a frustração que deve ser quando ela vai chegar em casa. Eu fico observando isso. Tem pessoas, até as pessoas, mas não é a vida daquela pessoa, não, ela está mostrando algo que não tem. Beatriz, outra coisa, você costuma usar filmes, né, nas suas palestras. Nayara, pode julgar aí pra gente aí o cartaz dos filmes. Aí isso aí, porque eu acho esse filme sensacional, uma história que foi, enfim, valorizada, né, que as pessoas só falam, igual eu citei, excelente, Holocausto, né, brasileiro, mas esse mostra como a psicóloga foi tratar a forma revolucionária e justamente a questão arte no meio, não é isso? Eu acho lindo esse filme, pra mim, assim, ele é lindíssimo. Atuação bacana da Glória Pires, uma coisa assim espetacular. É um material, assim, muito rico, porque eu observo nele, assim, eu acho que ele é, inclusive, um clássico que todos nós temos que assistir pra gente entender um pouco mais. A gente sempre passa no Canal Brasil, tá? Isso aí. Qual é o contexto da saúde mental que a gente vive hoje, em 2025? Então, como que eu vou falar em saúde mental se olhando para essa história, né? Porque aqui a gente vê como que as pessoas eram tratadas e como que teve que acontecer um movimento, uma revolução mesmo, uma reforma. Não sei se esse termo, uma humanização no tratamento. Porque, digamos, igual eu falava antigamente, era tratado igual um animal, uma coisa assim, era algo desumano que essas pessoas faziam. E com a Anísia, ela justamente mudou esse conceito, né? Introduzindo artes, né? E me recordo que no filme também vários alunos de psicologia foram para acompanhar e passaram a ajudá-la, né? Sim. Acho que mostra muito esse cenário, esse contexto. Acho que esse filme aí é um grande favor para nossa sociedade, assim, e vale a pena muito assistir e a gente vê o papel da arte, né? Sim. Por outro lado, existe aquele filme onde o cara não é compreendido pela família. Que esse filme aí, né, Nayara? Vamos lá agora, o próximo. Isso, Bicho de Sete Cabeças, né? E até o próprio Santoro, coitado, né? Na época eu fazia novela da Globo, eu me recordo quando o lançamento desse filme foi no Festival de Brasília, o pessoal o vaiou, porque ele era um carinha da Globo, né? Sem saber o potencial do ator que ele era novinho, Novinho, sim, né? Eu gosto muito desse filme também.
Esse filme acho que mostra aí o outro lado, né? Sim, que ali, sim. nesse primeiro que a gente está falando, mostra a profissional, então a visão profissional sobre aquela situação que acontecia, que era uma realidade, e aí mostra o outro lado, né? Desse jovem que tinha um futuro. Sim, sim, o pai dele encontrou droga com ele, né? E já mandou interná-lo. Interná-lo, e aí ele foi para esses lugares que a pessoa saía, se ela não estava doente ali, Sim, que era o caso dele, né? Ela saía dali doente, né? É muito forte esse filme, inclusive. Muito forte mesmo. Mas é importante também, eu acho que faz parte do papel aí, vamos falar, do clássico, né? Dos critérios básicos para a gente entender, para a gente falar sobre saúde mental hoje. Porque para eu falar de saúde mental numa empresa, ou numa escola, ou individualmente, eu preciso entender o contexto histórico, qual que é o contexto social, socioeconômico daquela pessoa, cultural, qual que é a realidade psicológica que ela vive hoje. Então, tudo isso eu preciso perceber, eu preciso analisar para que eu consiga fazer uma intervenção eficiente, saudável, efetiva, que faça sentido. Então, acho que esses filmes, esses recursos, assim, ajudam a gente a compreender um pouco mais sobre e a forma também de ilustrar para as pessoas, né? Como que é a questão da saúde mental. Ilustrar, exatamente. O caso dele me recorda um filme bem famoso com Jack Nicholson, O Estranho no Ninho. É um cara considerado normal, dependendo da atitude, foi mandado justamente, né, para tratamento, sendo que ele não tinha nada. Esse eu não conheço, não. Vou colocar na minha lista. Vou colocar. Outro que eu acho legal não, porque a história, desculpa, né, que também serve, eu acho que é um tcheco que chama Olga Repirinova, uma coisa assim. É a história da última mulher que foi condenada à pena de morte na Tchecoslováquia. Porque você percebe que ela não foi compreendida pela a sexualidade dela, foi sempre reprimida, as pessoas nunca deram atenção, ela tomou uma atitude drástica, né? Então esse filme também vale a ver, como a falta de diálogo e a falta de atenção com a pessoa leva a isso. Eu amei porque eu vou sair daqui com uma lista já de filmes. Vou colocar prioridade, colocar um asterisco lá. Tem outro pra também que eu estava frente. pesquisando pra gente conversar. Esse é hollywoodiano, né? O Lado Bom da Vida, com o Bradley Cooper e com a Jennifer Lawrence. Você assistiu? Mais um pra minha lista. Não, é porque esse é assim, claro que tem um drama, mas leva também pro trás cômico. Porque ele fragou uma traição, né? Ele era apaixonado com a mulher dele e tal. E até a música que tocava no momento em que ele não podia tocar a música, ele dizia que ele tinha uma crise assim. Entendeu? Foi dessa forma. Ô, Beatriz, pelo que nós percebemos aqui, até falamos muitas vezes sobre música. Tem uma música do Walter Franco que fala, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Seriam os 3 princípios básicos para a nossa saúde mental? Acho que você resumiu bem aí a nossa entrevista e também o propósito de estar aí, né? Esse equilíbrio, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Eu acho que é um exercício diário, porque você tem que estar em constante vigilância, então vigiando o que está seus pensamentos, porque a gente, o que a gente está pensando aqui é o que está se manifestando aqui, é como eu me porto, né? E esse coração tranquilo, né? Que é limpar, né? Se perdoar, né? Verdade. Até um amigo meu mandou uma frase, hoje eu morri de rir. Perdoar é divino, mas xingar é maravilhoso, você não é por aí. Né? Tem hora que... Eu morri de rir da frase. Mas é isso. Já tem um tempo, já que eu tenho algo comigo. Cansei de ter razão, hoje eu quero sossego. Então é isso. Essa frase também é importante, né? Verdade. Começar a calcular mais os preços, né? Sim. Será que isso vale a pena? Né, me escolheu para ser o vilão na historinha de vida dele, fazer o quê? Eu tenho minha consciência tranquila, que eu nunca prejudiquei ninguém, então eu penso dessa forma. E consciência é o principal, né? É o principal. Você tá com a sua consciência limpa, tranquila, junto com esse coração tranquilo, né? Tudo nessa integral, né? É uma saúde integral. Beatriz, então eu te agradeço, muito obrigado. Gente, cuidar da mente, tá? Mente são, corpo são. É isso aí, um abraço a todos. Obrigada pela participação, pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui nos vendo, nos assistindo, né? E agradeço, estou aí sempre à disposição e buscar sempre esse equilíbrio, a saúde mental. E isso é muito importante, isso é fundamental para todos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram,
@Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.